Agora, nós vamos falar sobre as orações eucarísticas. Seja bem-vindo ao nosso canal Deus no Cotidiano, a liturgia como fonte de vida, aonde a gente pede aí a sua colaboração, curtindo, comentando, enviando sugestões para nós. E quanto mais a gente tem essa interação nas redes sociais, mais esse conteúdo é distribuído. E a gente se importa que esse conteúdo seja distribuído porque é muito importante, né, que as pessoas vivenciem a espiritualidade da Santa Missa e que a gente se encontre com Deus na maior oração que existe, que é a celebração da Santa Missa. Nós vamos continuar falando da espiritualidade da Santa Missa, da celebração da Santa Missa, agora falando sobre as orações eucarísticas. A oração eucarística, ela é a oração central da Santa Missa, e ela é feita pelo sacerdote em nome do povo. Então, aqui no Brasil, sempre há interação entre o presidente da celebração e a comunidade, a assembleia. Então, existem partes próprias do sacerdote fazer, rezar, e partes próprias que o povo, a assembleia, responde, né? Então, a oração eucarística, ela já começa com um diálogo. O Senhor esteja convosco, né? Diz o sacerdote. E a gente, como povo, responde, Ele está no meio de nós. Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue, corações ao alto. O povo diz, o nosso coração está em Deus. E o sacerdote, então, com os braços abertos, acrescenta, demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo responde, é nosso dever e nossa salvação. É interessante que a oração eucarística, que é o centro da oração da Santa Missa, ela seja um diálogo. Isso mostra que o nosso relacionamento com Deus é algo muito importante para Ele. E num relacionamento é interessante que as duas partes possam então dialogar. Deus espera de nós um relacionamento, Ele quer relacionar-se conosco, Ele quer dialogar conosco. Então nós temos esse início da oração eucarística com esse diálogo entre o sacerdote e o povo, mas a fala central desse diálogo é a presença do Senhor. E nós, na presença, diante do Senhor. Então, Ele está no meio de nós. Os nossos corações estão elevados, estão no alto, né? E nós, por isso, damos graças ao Senhor, porque é nosso dever e nossa salvação. Mais uma vez, eu chamo a atenção aqui para que a gente não faça isso de forma mecânica, porque são palavras muito profundas, né? O Senhor esteja conosco e nós respondemos, sim, nós cremos que Ele está no meio de nós. Os nossos corações, né, ao alto, e a gente afirma, o nosso coração está em Deus. Claro que existem muitas coisas que podem nos distrair durante a oração da Santa Missa. E é normal que as crianças estejam na Santa Missa e é louvável que elas participem e se acostumem a estar num ambiente sagrado. Mas dentro das nossas possibilidades, é importante que a gente se concentre, que a gente coloque a nossa mente naquilo que está sendo falado, naquele rito que está sendo celebrado, naquilo que está sendo vivido. Perceba as profundidades, né, dessas palavras. Nosso coração está em Deus. Muitas vezes não estamos puros, muitas vezes não estamos felizes, muitas vezes estamos até distraídos. Mas Deus, na sua misericórdia, aceita que nós coloquemos o nosso coração nele, né? E que a gente assuma a nossa parte nessa obra de salvação, porque dar graças ao Senhor é nosso dever e a nossa salvação. E aí, então, a oração eucarística, depois desse diálogo, vem com uma parte que a gente chama de parte móvel, que é o prefácio. O prefácio seria uma introdução da oração eucarística, porque nós temos várias orações eucarísticas a serem rezadas, várias palavras, várias colocações, vários roteiros. E as orações eucarísticas nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a
própria para alguns momentos litúrgicos, e depois nós vamos explicar um pouquinho sobre elas. Então, a gente, recebe aqueles subsídios de liturgia diária, de igreja em oração, que a gente segue, e aí são escolhidas as orações eucarísticas mais apropriadas para aquelas leituras litúrgicas, para aquela festa litúrgica, para aquela solenidade litúrgica. Então, de acordo com o que está se vivenciando no ano litúrgico, se escolhe qual oração vai rezar. Mas antes de entrar nessas orações específicas, a gente tem o prefácio, né? E o prefácio, ele é sempre um louvor a Deus Pai pela história da salvação. Então, o sacerdote reza esse prefácio, que também vai ter palavras, vai seguir também um roteiro mais indicado para aquele momento litúrgico, e aí a gente vai responder esse prefácio geralmente com o canto ou com a oração do Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. São palavras bíblicas, tiradas do livro do profeta Isaías, que são colocadas na oração eucarística. A oração eucarística, ela é toda bíblica. Todos os roteiros, todas as palavras, todas as orações proferidas, elas têm fundamento bíblico. Então, nós podemos participar dessa oração central também de maneira consciente, rezando biblicamente ao nosso Senhor. A gente para por aqui, continua num próximo episódio e a gente conta aí muito com a sua participação. Deus te abençoe.